Paulo de joelho em favor dos crentes. Efésios capítulo 3, verso 14, 15. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Amém? Paulo nos ensina a oração pelos irmãos. Aprendemos aqui que Abraão, ele suplicou pelos ímpios, uma súplica pela salvação dos ímpios. Paulo, ele ora pelos seus irmãos para que haja crescimento espiritual, para que haja um conhecer do Senhor, para que os irmãos entendam quem eles são em Cristo Jesus. Por esta causa me ponho de joelhos, eu me coloco diante do Pai de joelhos, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. A oração de Paulo pela igreja não era para que a igreja tivesse um crescimento numérico, ou para que a igreja fosse florescente aonde quer que ela estivesse. Mas a preocupação e a oração de Paulo é para que cada irmão tivesse Cristo habitando no seu coração pela fé. O Cristo que por meio do Espírito Santo habita no nosso coração para que haja uma mudança externa. Porque, queridos, cristianismo não se resume a uma religião ou uma placa de igreja. Cristianismo não se resume a você fazer parte das atividades da igreja ou de algum ministério na igreja. O cristianismo, ele se resume na pessoa que tem Cristo no seu coração. Você pode até se denominar cristão, fazer caridades, boas obras, trabalhar incansavelmente em uma instituição evangélica ou religiosa, mas se Cristo não habitar no teu coração, você não é cristão. Nós sabemos, temos então a plena certeza da nossa convicção quando há mudança interior na nossa vida. Não é o número de anos que nós passamos dentro de uma igreja. Ah, pastor, eu tenho 20 anos de ministério, tenho 20 anos que me converti ao Senhor. Não, a importância não está no número de anos, e sim numa vida transformada. Mas quem pode transformar essa vida? Cristo. Paulo teve essa experiência com Cristo habitando no seu coração, transformando a sua vida. Então a oração de Paulo era para que todos os irmãos tivessem essa experiência. Nós temos como objetivo que você possa saber assimilar a importância de orar pelo progresso espiritual dos irmãos, que você venha a ter prazer quando você vê algum irmão seu na igreja crescendo espiritualmente. Não é o nosso caso, mas eu já vi em muitos lugares os próprios cristãos, os próprios irmãos dentro da igreja brigarem um com os outros por causa de cargos. O irmão não tem prazer em ver o outro crescer espiritualmente, porque ele queria estar naquele lugar. Ele se acha capaz e ele não foi colocado naquele cargo. Então ele torce para que o outro não tenha um bom desempenho, para que ele vá àquele lugar. Isso não é cristianismo. Não é cristão uma pessoa dessa. Por mais que ele tenha intenção de trabalhar na igreja, ele não é cristão. Ainda não se converteu. Porque o verdadeiro cristão, ele ora pelo progresso espiritual do outro. Você tem que ficar preocupado, porque você vê um irmão se afastar da igreja, se esfriar, não comparecer mais aos cultos. Às vezes,
no nosso convívio, a gente percebe uma tristeza, algo na vida do irmão. Então nós temos que ajudar uns aos outros, perguntar ao irmão se ele está passando por alguma coisa, se ele precisa de oração. Se ele não quiser compartilhar algo em detalhes, não tem problema, mas ore pelo irmão e peça a Deus mesmo, com clamor e súplica, para que haja um progresso espiritual na vida daquele irmão. Quando nós temos a triste experiência de ver um irmão retroceder no caminho do Senhor, nós temos que chorar por aquela vida. Olha, eu passei ontem e vi o irmão num bar. Isso é uma tristeza. Tem que abater o nosso coração, porque era alguém que estava conosco, caminhando em uma jornada árdua para Canaã celestial, e por algum motivo, nós não sabemos qual, e também não somos pessoas capazes de julgar, e não temos a autoridade de julgar ninguém pelo procedimento do outro. A única coisa que nós devemos fazer é orar e ajudar, e pronto. Julgar não. Ah, eu sabia que aquele irmão não era de Deus. Parece que as pessoas acham bom isso, mas nosso objetivo é que nós venhamos a assimilar a importância de orar pelo o progresso espiritual dos irmãos, sentir no nosso coração um desejo de fazer parte do progresso espiritual dos irmãos por meio da oração, fazer parte desse progresso, dizer: nossa, que bom que Deus me colocou ao lado de uma pessoa, e depois que nós começamos uma amizade, eu vejo um crescimento, a pessoa gosta de estar na igreja, gosta de ler a Bíblia, foi influenciado por você para Deus. Agora presta atenção, uma amizade, um namoro, um serviço, uma atividade que nos distancia de Deus, é uma armadilha de Satanás para nossas vidas. Agora, uma amizade, um namoro, um serviço, ou qualquer atividade que nos aproxima de Deus, é os projetos de Deus para nós. Começou o namoro, esfriou na fé, tem alguma coisa errada. Um tem que estimular um ao outro, a fé, orar junto, andar junto, ter planos. Se afastou da igreja, é porque não é de Deus. Estão fazendo o que Deus não quer que faça. Começou uma amizade com alguém no serviço ou em qualquer lugar, começou a se distanciar de Deus, deixou de vir à igreja, deixou de vir à oração, deixou de ler a Bíblia, deixou de ter o teu relacionamento com Deus para estar em outro lugar e influenciado por essa pessoa, não é de Deus. Nós, como cristãos, temos que influenciar as outras pessoas e ter prazer que essas pessoas tenham progresso espiritual por meio da nossa oração. Senhor, eu oro para que meu irmão cresça, para que meu irmão tenha o desejo da leitura bíblica, de estar com o Senhor em oração. Pai, abra os seus olhos espirituais para que ele tenha um entendimento do Senhor. E você vai ajudando essa pessoa, presenteando essa pessoa com um livro espiritual, com algo que faça com que ele tenha um progresso espiritual. Esse é o nosso dever também como cristão. Não só vir à igreja, assistir o culto, cantar alguns cânticos, fazer uma oferta, ou talvez ajudar em uma campanha de caridade e ir embora. Não. A igreja é muito mais do que isso. A igreja é a unidade da fé que faz com que todos andam juntos no mesmo caminho. É como se Deus colocasse todos nós aqui presentes nessa noite em um caminho. As regras para nós chegar ao nosso objetivo é que todos cheguem juntos. Então vocês vão nesse caminho e serão vencedores se todos chegarem juntos. Agora imagina, nós andamos num caminho árduo, cheio de obstáculos. Com certeza nós iremos levar as crianças, as pessoas com mais dificuldade
nós iremos ajudar, porque é o meu objetivo também. É a minha vitória. A vitória do meu irmão é a minha vitória. A derrota dele é a minha derrota. Assim Paulo ensina a igreja que não só eu tenho que preocupar com a minha salvação, não apenas eu tenho que me preocupar com o meu progresso espiritual, mas que eu tenho esse desejo de compartilhar de um progresso espiritual com outros irmãos. Nós precisamos agir. Nosso objetivo também é agir, é ação, avaliar os próprios motivos de oração. Quais são os nossos motivos de oração? Aprendemos desde domingo até agora sobre a motivação na oração. A motivação de Abraão, a motivação de Jó, a motivação de Daniel, a motivação de Elias, a motivação dos discípulos quando pede Jesus para que lhe ensine a orar. Qual é a motivação da minha oração? Por que eu tenho a necessidade de estar diante de Deus? É só por causa dos meus próprios interesses? Ou será se eu tenho motivação de estar diante do Senhor por causa de outro irmão que está doente? Acordar de madrugada e orar por outro irmão que está fraco na fé, que está doente. Continuar ou passar a orar em favor do progresso espiritual dos irmãos. Nós temos que agir dessa forma. Paulo enxergou com os olhos da alma e do seu coração o que Deus fizera em Cristo nele. Para você entender, queridos, Paulo, ele era um judeu, ele era romano também, ele tinha cidadania romana, mas ele era judeu por nascimento, ele era da linha dos fariseus, uma seita do judaísmo muito severa. Paulo, ele era poliglota, ele tinha autoridade no meio eclesiástico, era um homem respeitado. E quando Jesus então separa Paulo para o ministério, quando nós aprendemos sobre a conversão de Paulo, que Paulo estava indo a Damasco, prendeu os irmãos em Cristo, que estava falando do Senhor, ele tinha autoridade de assolar as casas, de prender as pessoas que estavam se reunindo em nome do Senhor Jesus. O Senhor tem um encontro com ele, ele fica cego durante 3 dias. O Senhor se apresenta a ele e fala: Paulo, você está perseguindo é a mim, não é a igreja não, sou eu, Jesus, que você está perseguindo. Agora você vai fazer o trabalho que eu quero, você é para mim um vaso escolhido. E Paulo então, depois que ele recebe orientações, que a sua vista é recuperada, ele começa a ensinar e a pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de uma forma diferente, porque Paulo teve uma experiência única com Deus. Ele enxergou o que Deus fez nele, Paulo, por meio de Jesus Cristo. Uma mudança completa, radical na vida de Paulo. E ele queria isso na vida de todos os irmãos que ele tinha a oportunidade de pregar o evangelho. Agora, nós temos experiências com Deus para desejar que o nosso irmão tenha também. Precisamos ter experiências com o Senhor e desejar que os nossos irmãos tenham essas experiências. Paulo orava para ver o plano de Deus revelado, se cumprindo na vida dos seus irmãos. Nós lemos agora no início, na primeira leitura, que o mistério é este, que nós somos co-herdeiros e participantes das promessas em Cristo Jesus, nós os gentios. Então Paulo diz: não só os judeus têm direito da salvação e das promessas do Deus poderoso, mas todas as pessoas, por meio de Cristo Jesus, que entregou sua vida pela fé, têm direito a todas as promessas. Então Paulo entendeu quem ele era em Cristo. Ele era salvo, remido, e ele era herdeiro de Jesus Cristo. E ele queria que todos tivessem esse conhecimento, e todos tivessem essa postura de herdeiros de Deus.
Ele orou para que essas promessas se cumprissem também na vida dos seus irmãos. Como Paulo, podemos aprender lições sobre como orar um pelos outros, enfocados e inspirados em verdades bíblicas eternas. Quais são essas lições? Ontem nós aprendemos que as nossas orações, ela tem que estar baseada na palavra de Deus. A base das nossas orações tem que ser a palavra de Deus, e não revelação do irmão A e do irmão B, e não do poder extraordinário do irmão A e do irmão B, mas da palavra de Deus. Assim como Paulo, nós temos que orar pelos irmãos, para que essas verdades eternas sejam então reveladas à vida dos irmãos. Quais são essas lições que nós aprendemos com a vida de Paulo? Primeiro, a motivação para orar. Se nós só oramos porque temos necessidades, nós não temos relacionamento com o Senhor, porque a motivação da nossa oração é egoísta, é porque nos falta alguma coisa, ou nós estamos em apuro e precisamos do Senhor. Mas quando nós oramos com a motivação que vem do coração de Deus, nós passamos a ter um relacionamento com o Senhor. Motivação na oração mostra quem nós somos com o Senhor. Se nós somos apenas familiarizados com Ele, ou se nós somos íntimos com Ele. O que aconteceu com Jó. Efésios capítulo 1, versículo 15 e 16. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, todos os irmãos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo se alegrou com o crescimento espiritual da igreja em Éfeso. Paulo ficou extremamente feliz, porque ele ouviu falar que entre eles havia uma fé no Senhor Jesus Cristo, um crescimento de fé. Então, daquele momento em diante, Paulo diz que não cessou de orar, lembrando de cada um daqueles irmãos a Deus nas suas orações e agradecendo a Deus pelo crescimento. Olha, presta atenção, isso é muito sério. Quando você está doente, quando você está passando por necessidades, quando há uma catástrofe na vida das pessoas, a sensibilidade humana é aguçada. Até pessoas que nunca te cumprimentou, se ele ficar sabendo que você está enfermo e precisa fazer uma cirurgia de 60 mil reais, ele tem a capacidade de fazer uma oferta de 10, de 15, de 20, de 50, eu não sei. Ele não precisa ser íntimo seu para fazer isso, porque nesse momento de angústia, as pessoas se tornam mais sensíveis. Por exemplo, agora, nessa época do ano, há muito deslizamento de terra, casas são soterradas, as pessoas ficam sem abrigo, sem alimento. Então as pessoas começam a juntar donativos e abençoar essas famílias. Agora eu pergunto, por que não há ajuda às famílias que necessitam quando não há tragédia nenhuma? Porque o coração humano, ele é movido, ele é sensibilizado em meio à tragédia. Então, queridos, não é louvável uma pessoa, um irmão, uma irmã que abençoa só na hora da necessidade. É louvável? É, porque toda a ação de ajuda ao próximo é louvável.
Mas só no momento de necessidade não. Agora você quer ver se a pessoa é teu irmão de verdade em Cristo? Você quer ver se esse irmão ou essa pessoa é tua amiga de verdade? Fala para ele que você está prosperando. Fala para esse irmão, diz assim: olha, Deus está me abençoando. O meu salário triplicou. Comprei uma casa. Estou comprando um carro novo. Vou fazer uma viagem. Se o irmão dizer: ah, é, que bom, Deus continue te abençoando. Se ele sentiu que isso, se você sentir que isso afetou o coração dele, é porque ele não é o nosso irmão. O irmão, ele se alega com o outro no momento de necessidade e no momento de prosperidade. Testar o coração do outro não é no momento de fragilidade não, que todas as pessoas se sensibilizam. Mas no momento de prosperidade, que você está bem, que você está feliz, nós sabemos quem é os irmãos de verdade. Se alegra: que bom, meu irmão, estou feliz demais. Eu orei para que isso acontecesse, que Deus continue prosperando, derrame a graça sobre a tua vida. Eu estou feliz, muito feliz. Aí nós vemos que o irmão ficou feliz porque Deus abençoou aquela pessoa. Agora presta atenção. Se alguém um dia compartilhar a sua prosperidade, ou talvez nem compartilhar, você vê a pessoa prosperar, e se você no fundo do teu coração, você não achar bom, ore ao Senhor e peça a Deus para tirar esse sentimento maligno e diabólico do teu coração, que isso é inveja, e inveja não vem de Deus. Isso não é coisa boa de Deus. Você tem que se alegrar com a prosperidade do seu irmão. Paulo se alegrou demais porque os irmãos estavam crescendo em Cristo. Versículo 14 do capítulo 3 de Efésios, ele diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual eram as motivações de Paulo na oração? Agradecer a Deus porque os irmãos estavam crescendo. E segundo, para que os irmãos tivessem crescimento espiritual em Deus. Era a motivação de Paulo. A motivação de Paulo não era para que a igreja crescesse em número, não para que ele, Paulo, enriquecesse, mas para que os irmãos fossem fundamentados em Cristo Jesus. O que levou Paulo a orar? Que razão ele tinha em mente? O que alimentava o seu desejo de orar? Nós descobrimos na palavra de Deus que era a única motivação de Paulo era conduzir uma igreja a Jesus, a Cristo. Ver o povo no céu. Não importava se ele ia perder o emprego, se ele ia perder a importância no meio das autoridades. Ele queria ver uma igreja nos céus. E ele orava por isso. O que nos leva a orar? Qual a razão nós temos para orar? Que razões nós temos para orar? O que alimenta o desejo no nosso coração de orar? Se você tivesse tudo o que você deseja no seu coração, uma família feliz, farta de filhos, a sua conta bancária muito bem, saúde, alegria, você teria alguma motivação para orar? Ou será se nós só temos motivações quando precisamos de alguma coisa? Isso tem que ser sondado no nosso coração para que nós nos tornamos melhores cristãos. No livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 14, Paulo, escrevendo a igreja em Éfeso, ele demonstra qual era a sua motivação em orar, qual era a razão para ele orar e o que alimentava ele orar. Vamos ler. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas,
segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Qual seria o propósito de Cristo e o mistério da sua vontade? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. A tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. Em Cristo vós estáis. Nós estamos em Cristo. Depois que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele, em Jesus, crido, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Sabe por que Paulo orava? Porque ele sabia quem ele era em Cristo. Ele sabia que ele foi feito herança em Cristo. Ele sabia que ele estava em Cristo. Ele sabia que o mistério de Deus foi revelado, que todas as coisas iriam convergir em Cristo. Por isso ele orava para a igreja, para que a igreja tivesse essa unidade e esse pensamento. Eu sou herdeiro de Deus. Eu sou herdeiro em Cristo Jesus. Eu tenho o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é uma promessa, que quando eu morrer, eu vou ter a minha salvação. O Senhor colocou como penhor, uma garantia, que eu estou salvo, porque eu criei no Evangelho. Eu fui salvo. Então Paulo tinha essas razões para orar pela igreja, mas para que a igreja tivesse esse conhecimento. Se você ainda não adquiriu esse conhecimento, você precisa tomar posse dessas verdades bíblicas, que você tem o Espírito Santo. Você foi selado com o Espírito Santo para o dia da tua redenção. Você é feito herdeiro, você é feito herança. Você voltou a ter uma comunhão com Deus Pai, porque Cristo fez você convergir a Deus. Todas as coisas voltou a convergir em Cristo. A oração que arde em fé e esperança se baseia nas verdades reveladas por Deus a nós pelas Escrituras. E o que as Escrituras nos diz? Que nós somos amados do Pai, que Ele nos amou primeiro, que Ele nos tirou do lamaçal de pecado. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele nos resgatou com seu grande amor, e nos vivificou, nos deu vida novamente. O que um defunto faz? Nada. Ele não pede para trocar o terno que está feio. Ele não diz o dia em que ele vai ser sepultado e qual o lugar que ele vai ser sepultado, porque ele está morto, e morto não tem vontade nenhuma. E nós estávamos mortos nos nossos pecados e deleites e iniquidades, mas Cristo nos vivificou, nos deu vida novamente, pela sua graça, pelo seu amor. É isso que nós precisamos saber, que nós não temos justiça alguma. Ele veio, nos amou, nos salvou, nos perdoou, e hoje, pela graça, nós somos salvos em Cristo. Quando nós aprendemos as verdades reveladas pela Escritura,
a nossa fé, a nossa oração se torna esperançosa por uma oração que arde pela fé. Segundo, nós aprendemos nas lições com Paulo a gratidão ao orar. Primeiro, a motivação em orar. Qual era a motivação de Paulo? Ele sabia quem ele era em Cristo e ele queria que todos soubessem também. Segundo, o que nós aprendemos? Aprendemos a orar, a gratidão ao orar. Sermos gratos ao Senhor. Queridos, não existe nada pior do que ingratidão. Quando você faz algo por uma pessoa e essa pessoa é ingrata pelaquilo que você fez. Tudo o que Jesus fez por cada um de nós, a nossa motivação em orar é por gratidão a Deus. Ser gratos pelo alimento, ser gratos pela nossa vida, ser gratos pelo que nós temos. Nós temos uma casa, somos gratos por ela e não reclamar porque ela é pequena. Nós temos uma bicicleta, somos gratos pela bicicleta e não reclamar a Deus porque não temos uma moto. O problema é que nós só reclamamos queremos coisas demais e esquecemos de agradecer pelo que temos. Paulo nos ensina a gratidão ao orar. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Eu agradeço a Deus por vocês. Orar com gratidão significa enxergar a graça de Deus que o fez interessasse por alguém que não merecia. Agradecer-lhe porque ele estendeu a mão dos céus para perdoar o pecado e alcançar com sua graça a pessoa o qual ele está orando. Amém? Olha, orar com gratidão é você reconhecer a Deus com o coração grato que você não merecia nada e Ele te salvou. Orar com gratidão a Deus é agradecer a Deus porque Deus salvou a sua família. Orar e agradecer a Deus porque Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, para morrer em nossos lugares. Orar com gratidão a Deus é reconhecer que se hoje nós estamos aqui neste lugar ouvindo essa palavra, é porque Ele quis. Isso é motivo de gratidão. Se nós estamos vivos nesse dia de hoje, foi porque Ele quis. É motivo de gratidão. Esquecemos então das aflições e iremos agradecer pelo que temos. Amém? Terceira lição que nós aprendemos com o apóstolo Paulo: as razões para orar. A motivação, a gratidão a orar e agora as razões para orar. Estamos tão rodeados de falsos valores, vivendo em contato permanente com pessoas cujos alvos são a prosperidade material, a segurança, o prazer, o prestígio, que é quase inevitável observarmos atmosferas que envolvem. Estas coisas nos impedem de ver as coisas com Deus, como Deus a vê, e que Paulo viu e pedir para Deus. Olha, tudo que nós vivemos nesse mundo, todos esses valores invertidos do cristianismo, se torna inevitável se nós não sermos influenciados em relação a essas coisas. A ganância, o prestígio, o poder,
a vida estável, a segurança. Nós acabamos nos envolvendo nessas coisas e deixamos de enxergar as profundezas de Deus, aquilo que Deus vê, aquilo que Paulo conseguiu enxergar. Nós acabamos de negligenciar um caminho que o Senhor nos deu abertamente, que é o caminho da oração, para enxergarmos os mistérios e promessas de Deus. Por quê? Porque nós estamos envolvidos demais com esse mundo. E os valores estão tão investidos que acaba que dentro da própria igreja nós ouvimos propostas indecentes em relação a esses valores. Igrejas que oferecem valores invertidos do cristianismo, porque é o que atrai pessoas. E a nossa oração se torna mais egoísta, se torna mais soberba, egocêntrica, e nós acabamos em um lamaçal de areia movediça, e não em uma prosperidade espiritual, como Deus quer. Para enxergarmos os projetos de Deus, nós temos que analisar a verdade bíblica. Então nós choramos porque nós não temos, porque o mundo ensina ter e ter mais. E a igreja começou a ensinar: se você vir para a igreja, você vai ter e você vai ter. E quando você não tem, você fica decepcionado, você chora. Mas quais são as verdades do Evangelho? As verdades do Evangelho são: venda tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Jesus falando a um jovem, a um homem rico: Zaqueu, depois de um almoço, ele se levanta e diz: se eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, se eu extorquir alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha Jesus entrando na casa de Zaqueu, o que aconteceu? Olha Jesus ensinando a um homem como herdar o reino dos céus. O evangelho do dar, do compartilhar com aquele que não tem. Enquanto nós estamos vivendo o evangelho do receber e do acumular. Você barganha com Deus, você dá 1000 e Deus te abençoa com 100.000. Não é assim o evangelho. Acaba sendo inevitável as pessoas não aderirem a esses valores, porque a própria igreja ensina isso. Mas as verdades reveladas da Bíblia nos leva ao caminho dos céus. E isso se dá por meio da oração. Paulo enxergou isso. O que nós devemos ver? Que pedidos específicos Paulo fez em favor dos seus irmãos? Nós vamos aprender isso agora. Primeiro, Paulo, ele pediu a Deus sobre a necessidade de entendimento aos seus irmãos em Éfeso, para que eles tivessem entendimento, não que eles tivessem uma casa maior, não que eles fossem curados de suas enfermidades, mas olha o que Paulo pediu a Deus a favor dos irmãos lá em Éfeso. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e no vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória, olha a oração de Paulo, porque ele orava pelos irmãos, ele lembrava a Deus dos irmãos em Éfeso. Mas para que Paulo orava? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. A oração de Paulo para que a igreja tivesse o espírito de sabedoria, de revelação, para que a igreja tivesse os olhos iluminados, para que eles pudessem
entender, enxergar, saber qual a esperança que eles tinham, a esperança da glória de Deus, a esperança dos céus. Então a oração de Paulo, ela é totalmente espiritual. A oração de Paulo, ela é totalmente a nível celestial. Ele está dizendo aqui, os irmãos tinham os olhos vendados, tinham um entendimento cerrado em relação às coisas de Deus. E ele orava a Deus para que Deus liberasse sobre eles o espírito de sabedoria e de revelação, para que eles crescessem espiritualmente, para que eles tivessem abundância em Cristo. Paulo, ele orou por essa necessidade de entendimento. Ele continua dizendo: qual a sobreexcelência e grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo. Esse poder se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à direita nos céus. Paulo pediu para que Deus iluminasse os nossos olhos, para que nós pudéssemos saber qual a esperança da nossa vocação na glória de Cristo, e qual a sobreexcelência e grandeza do seu poder em nós. Paulo estava dizendo, todos nós temos um poder de Deus, mas ninguém está sabendo disso. Eu oro a Deus para que vocês saibam desse poder. Que poder é esse? O poder que ressuscitou Jesus entre os mortos, o poder que colocou Jesus à direita de Deus. Precisamos saber disso como cristãos. Quem nós somos como cristãos? Não somos mendigos, nós não somos pessoas que ficam vivendo as migalhas do que os super apóstolos, entre aspas, pregam por aí. Enquanto crentes buscam prosperidade financeira, nós cristãos buscamos uma prosperidade espiritual, um poder que Deus já deu em nós por meio do Espírito Santo. Esse poder que ressuscitou Jesus, esse poder que elevou Jesus acima dos céus é nosso. E Paulo se emprega a orar a igreja por isso, para que nós venhamos a saber disso. Esse poder colocou Jesus acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Paulo ensina que nós precisamos orar a Deus, pedindo para que Ele tire toda a venda de cegueira espiritual. Queridos, nós estamos vivendo um dos tempos mais negros da igreja. Na Idade Média, chamada Idade das Trevas, quando aos homens era proibido ter acesso à Bíblia, as pessoas viviam em um analfabetismo bíblico, porque eles não tinham acesso. Eles não tinham entendimento de Deus, porque eles não tinham acesso à palavra. Mas hoje, nós deixamos de ter entendimento e somos analfabetos em relação à palavra, porque em nós há preguiça, em nós há falta de fé, a falta de motivação correta. Nós temos tudo para sermos grandes espiritualmente, mas ao mesmo tempo nós estamos longe de Deus, porque os valores foram investidos e nós procuramos a Deus por interesse e não pelo que Ele é. Mas a oração de Paulo ensina que nós devemos orar para que os nossos olhos sejam desvendados de toda essa mentira que está sendo praticada, de tudo isso que você vê no meio religioso, venda de indulgência, cai, pula,
pessoas mentindo em nome de Jesus. Os nossos olhos precisam ser desvendados, e isso se dá por meio da oração. Paulo desejou para eles um entendimento profundo de Deus, por meio da sabedoria e revelação. Aí os irmãos dizem: opa, revelação, está na Bíblia. Revelação, o que é revelação? É algo que está em oculto e vem à tona. Por exemplo, eu vou revelar a foto, ela está lá, mas ninguém vê. Depois que ele passa por um processo químico, a gente consegue observar a imagem que foi impressa, foi revelada. Revelação é aquilo que está em oculto, que vem à tona. Aí as pessoas dizem assim: eu tenho uma revelação de Deus para você. Você está enganando o seu sócio. É revelação, amados? É revelação, Igor? Não. Ele sabe. Ele sabe que está enganando. Aí a pessoa: nossa, foi revelação de Deus, porque só eu sabia. Não, querido, não é só você que sabe não. Os capeta que está atrás de você sabe tudo da tua vida. Não quer dizer que a pessoa que falou isso veio de Deus. Pode ter sido do capeta também, porque ele sabe da tua vida. Revelação é quando Deus mostra para você aquilo que você não sabia. Quando ele revela a Paulo que os gentis são herdeiros das promessas da palavra de Deus. Revelação, coisa que nem os profetas sabiam. Agora dizer que o outro está roubando, ele está roubando, ele sabe. Isso não é revelação. Pode vir dos dois lados. Pode vir do Espírito de Deus para chamar a atenção da pessoa, ou pode vir de um capeta para você ficar preso em outras pessoas, ser idólatra a homens e ter medo do cristianismo, porque o evangelho, ninguém tem que ter medo do evangelho. Eu não vou naquela igreja lá não, porque revela. Eu não vou aceitar Jesus não, porque eu vou deixar de dançar forró. As pessoas têm medo do cristianismo. Eu não vou aceitar Jesus não, porque se eu não dizimar, vem uns bichos e come meu dinheiro todo. As pessoas têm medo do cristianismo. E o cristianismo não é algo que tem que ter medo, porque Deus só vai revelar a você coisas que você não sabe, uma verdade oculta que você não sabe. Olha só, a sabedoria é a capacidade que temos de entender as coisas por fatos em ordem e de pensar. Isso é sabedoria. Paulo disse: Deus, dê para esse povo a capacidade para eles entender a verdade do evangelho, entender que eles não merecem nada e foram salvos, entender que o amor do Senhor está acima de todas as coisas, entender que eles são amados. Eles não querem ser amados. Não, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, pelo amor de Deus. Eles têm que entender, dê sabedoria a eles, para que eles ponham os fatos em ordem, todas as coisas em ordem. Isso é sabedoria. E a revelação, queridos, revelação é a demonstração de coisas que o homem não pode descobrir sozinho. É uma verdade que você não dá conta de descobrir sozinho. Por isso o Espírito vem e te revela pelas Escrituras. Enquanto o judaísmo estava lá sacrificando, vivendo nas suas ordenanças e dogmas, Paulo recebeu a revelação do Espírito, coisa que ao homem sozinho não dá conta, em dizer: olha, a igreja lá no setor Santo Antônio, no Cacau, todo aquele povo tem direito à herança que está escrito na Bíblia. Escreva que eles vão ler, escreva que eles vão ver isso. Eu revelo a você agora, Paulo, coisa que homem nenhum dá conta. Revelação é isso, querido. Revelação não é dizer que amanhã vai ter blitz na cidade, que Deus está te livrando da morte. Eu só estou vivo hoje porque Deus me livrou da morte hoje. Porque se Deus não me tivesse livrado, eu estaria morto agora. E ninguém me falou isso ontem. Deus está te livrando da morte hoje. Vem aqui na frente. Se você não viu, você vai morrer. Aí quem não tem sabedoria e entendimento, vai na frente tremendo. Ai meu Deus, ai meu Deus. Queridos, para de ter medo de coisas que não devemos ter medo.
Sabe uma coisa que nós devemos ter medo muito? É do pecado. Porque o pecado nos distancia de Deus. Uma vez longe de Deus, se morrermos sem Ele, nós iremos viver uma eternidade sem Ele. Agora, do que os outros estão falando para você, procure na Bíblia, vê se é assim. Se não for assim, meu irmão, estou nem aí. Paulo orou: eu quero que o Senhor derrame sobre essa igreja espírito de sabedoria e de revelação. Você vai ouvir de Deus coisas ocultas que para você sozinho não ia ser revelado nunca. Aí você está lendo a Bíblia aqui, ó. Não estou entendendo, Senhor. Ora de novo e lê de novo. Continuo sem entender, Senhor. Leia novamente e ore de novo. Uma hora sopra algo no teu ouvido. Estou entendendo que o Senhor quer dizer isso aqui é assim, assim, assim. Pratica o que você aprendeu na palavra, que você vai ver como que vai ser a tua vida. Amém? Sabedoria para você entender. Ele ora também para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Por que você foi chamado? Qual o nosso futuro como chamados por Deus? Ele quer que entendamos e vivamos esperando as coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Deus nos chamou eficazmente para a santidade, para a liberdade, para a paz, para o sofrimento e para a glória. Amém? São todas essas coisas. Deus te chamou para quê? Para viver em santidade. Deus te chamou para quê? Para a liberdade, longe do pecado. Deus te chamou para quê? Para viver em paz de espírito, sem condenação do diabo. Deus te chamou para quê? Para sofrer pelo cristianismo. Que quem é cristão sofre. Nunca é aceito no meio dos gentios. Se você é bem aceito no meio dos gentios, tem alguma coisa errada. Então Deus te chamou para o sofrimento e para a glória no final de todas as coisas. Amém, queridos? Paulo orou: quais as riquezas da glória da sua herança em nós? Ele usou o seu poder para ressuscitar Cristo dentre os mortos, confirmando a sua obra de salvação. Ele usou o seu poder para fazer Cristo assentar à destra de Deus nos céus, para reinar junto com Ele. Ele usou o seu poder para dar a Cristo autoridade para mandar em todo o universo. Deus quer continuar a usar a extraordinária grandeza do seu poder entre nós para exaltar mais a Cristo na igreja como cabeça. Por isso, compartilha conosco esse poder. Efésios capítulo 1, 22. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Nós precisamos levar a sério esse poder que está em nós, especialmente nesses tempos em que pessoas têm abusado do poder de Deus, têm tentado manipulá-lo e fazer com que Deus o use à maneira dele. E Deus não é assim. Paulo ele ora pela a necessidade de encorajamento. Efésios 3, 14 a 21. Há uma segunda razão para as orações de Paulo: que o plano maravilhoso de Deus seja cumprido na experiência dos seus irmãos, mesmo em situações que pudessem vir a desanimá-los. Paulo ele ora para que Cristo habite ricamente pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Uma árvore que tem raiz não cai fácil. Um cristão que tem raiz na palavra e no evangelho, ele não se deixa dominar por qualquer coisa. Qualquer provação que vir na tua vida: estou enfermo, vou fazer uma cirurgia. Fé, arraigado em Cristo, você não vai ser abalado por isso. Dificuldade na casa ou em qualquer coisa, firme, arraigado em Cristo. Paulo ele ora para que os irmãos pudessem ser animados no momento de dificuldades e desânimo. Ele continua: podeis perfeitamente compreender com todos os santos, para que nós, a igreja, venhamos
a compreender com todos os irmãos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Para que nós precisamos conhecer esse amor em altura, comprimento, em profundidade e em largura? Para quê? Para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, toda a graça de Deus, todas as bênçãos de Deus. Ora, aquele Jesus, ao Deus eterno, que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, sobrando, derramando, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Descobriu o poder que em ti opera? Qual é o poder que em ti opera? O poder que fez com que Deus ressuscitasse Jesus dentre os mortos. O poder que fez com que Jesus sentasse à destra nas alturas nos céus, à destra de Deus nos céus. O poder que deu autoridade a Jesus de todos os domínios desse mundo. Esse é o poder que opera em nós. Por isso a nossa oração, ela tem que ser eficaz. Quando você for ao lugar de oração, você tem que ir com a convicção que Deus já te deu poder na oração. Amém? Não é aquela oraçãozinha de ficar tirando remela. Ah, Deus, ah, Deus. Oração. Eu sei com quem estou orando. Eu sei com quem estou falando. Eu sei quem eu sou em Cristo. E o poder que Ele já liberou em mim. E Ele me dá muito mais do que eu peço. Em abundância, até derramar. Convicção em Cristo. A esse Deus, ao nosso Senhor Jesus, seja a glória na igreja, em todas as gerações, para todo sempre. E toda a igreja diz: glória a Deus. O seu poder ilimitado, incalculável, inefável. O poder que Deus, Efésios 3, do 16 ao 17. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborado com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Efésios 3, do 16 ao 17. Esse poder, ele é ilimitado, ele é incalculável e inefável. Esse poder está no homem interior, dentro de você, lá dentro da tua alma. É no homem interior que Deus revela o poder a nossas vidas. Como você vai descobrir isso? Por meio da oração. Se não orar, querido, não adianta. Você só descobre o seu poder no homem interior, por meio da oração. Amém?